Olá pessoal, aqui é o Ricardo Piovan e o objetivo desse vídeo é responder as perguntas que vocês fizeram na aula de ontem, a aula sobre como se transformar num treinador de empresas. Então eu dei a aula ontem, vocês fizeram uma série de perguntas e eu prometi que a gente ia anotando as perguntas e a gente ia responder essas perguntas nesse vídeo aqui, tá bom? Então vamos lá direto para aquilo que a gente prometeu, vamos responder essas perguntas de vocês aqui, ó. O Leandro fez uma pergunta aqui, o Ricardo, não ter CNPJ é um impeditivo para as empresas contratarem um palestrante, contratarem um treinador? Não, não é um impeditivo. Você pode usar um documento chamado RPA, né? Recibo de Pagamento de Autônomo. Então, pesquisa lá no YouTube RPA como forma de pagamento, você pode utilizar desse expediente para poder cobrar. O único detalhe é que o RPA paga mais impostos do que uma nota fiscal de uma MEI, tá? Mas você pode receber através da RPA. O Fábio colocou, Ricardo, sempre tive vontade de ser palestrante e tenho muita facilidade em falar em público, porém não sei por onde começar e como montar uma palestra. Fábio, vem para a aula de hoje. A aula de hoje é sobre como criar um treinamento. E você pode usar a estrutura que eu vou ensinar lá para você criar uma palestra, tá bom? É que se eu for responder essa sua pergunta, só essa pergunta sua é uma aula, talvez de 1h30, tá? Então vem para hoje à noite, às 20 horas, terça-feira às 20 horas, e dá uma olhada na estrutura que eu vou ensinar de como a gente criar um treinamento e você pode usar isso para criar uma palestra, tá bom? O Lincoln, treinamento em tempos de pandemia, como proceder? Lincoln, a pandemia, ela aumentou os problemas das empresas. Aquilo que eu falei ontem no treinamento, né? As empresas só contratam palestras e treinamentos para resolverem os seus problemas. E o que aconteceu na pandemia, os problemas das empresas aumentaram. A gente até pode chutar aqui, elas duplicaram, vai. Porque é muito mais difícil liderar à distância, as pessoas começaram a ter muitos problemas emocionais com o home office. Nossa, os problemas assim a gente pode dizer que duplicaram. Então, o que se faz? Vende-se treinamentos de uma forma online. Os funcionários lá todos no computador, você no computador e vendendo. Eu até comentei isso ontem durante o nosso treinamento. Eu vendi mais palestras e treinamentos durante a pandemia do que antes da pandemia. Por quê? Porque os problemas aumentaram. Muitos dos meus colegas, palestrantes e treinadores, começaram a reclamar. Não dá para vender na pandemia, não dá para... Dá! Sabe qual é o problema? Não sabe fazer marketing, né? Então, assim... dá para vender. E uma outra coisa, a pandemia já está no seu finalmente aí, eu já estou sendo contratado também para coisas presenciais, muito treinamento presencial, já podemos tirar isso daí do nosso vocabulário, tá? Mas ó, eu vendi mais na pandemia. Por quê? Porque eu faço marketing, eu sei fazer marketing. E venha para a aula de amanhã, a aula de quarta-feira é a aula onde a gente vai falar sobre marketing, ok? Você tem que fazer marketing, cara. Faz um marketing legal, não interessa se tem pandemia ou se não tem pandemia, os caras vão contratar você, tá bom? O José perguntou aqui, como você chega a um valor para cada palestra? Cara, é o valor que eu me dou. Por exemplo, pessoal, não entenda que eu estou sendo arrogante, tá? Eu preciso falar de como que eu trabalho para vocês percorrerem isso daí também, né? Buscarem isso. É assim... eu não saio da minha casa por menos de 14 mil reais, sabe? Quando eu comecei era assim, é óbvio que não era assim, né? Eu cobrava muito menos, sabe? Mas assim, é o valor que eu me dou. Então, os valores das palestras é o valor que eu quero me dar e é a minha experiência. E aquilo que eu falei, olha, para quem está começando, entre 6 mil reais, 10 mil reais, sabe? 6 mil reais é o mínimo, não se desvaloriza, tá? E sendo mais direto na sua resposta, é a minha experiência que me faz levar a esses valores, tá bom? Não me entendam como metido, tá, pessoal? É uma informação e vocês têm que processar essa informação. O Fábio pergunta, eu sou funcionário em uma empresa e tenho vontade de ministrar um treinamento para líderes lá na empresa.
Como posso fazer esse treinamento? Ô Fábio, eu tenho uma formação de treinadores de líderes, tá? Se você quiser, entre em contato com a minha equipe, responde esses e-mails que você recebe, ou pega os administradores lá dos grupos do WhatsApp, conversa com eles. Eu tenho uma formação onde eu ensino você a ser um treinador de líderes. Você vai usar o mesmo treinamento que eu ministro nas empresas, tá bom? Eli, sou pregador, tenho uma boa didática. Posso ser um bom palestrante? Um bom não, um excelente palestrante. Lógico que pode, Eli. Né? Já tem meio caminho andado aí que você já tem uma certa familiaridade em falar em público, né? Manda bala, cara. Vamos treinar o pessoal aí com o seu conhecimento, pode sim. Ricardo, mas para fazer uma boa palestra tem que amar o que faz. E tem uns que têm o dom nato. A Andréia está perguntando. Sim, é assim, Andréia. Primeiro passo, você tem que gostar. Né? Poxa, eu gostaria de ser um palestrante. Eu gostaria de ser um treinador. Então, o primeiro passo é você querer. Aí, o que pode acontecer? Eu não tenho habilidade. Eu não sei ser um palestrante. Eu quero ser um palestrante, mas eu não sei ser um palestrante. O que você vai ter que fazer? Vai ter que fazer um curso, né? Vai ter que fazer um curso para ser um palestrante, para ser um treinador. E na quarta-feira eu vou falar sobre um treinamento mais avançado que eu tenho para você ser uma palestrante, para você ser uma treinadora. E essa questão de ter o dom nato não é bem assim. Algumas pessoas nascem com o dom, outras pessoas têm que se desenvolver. Eu gosto muito de uma frase do Tony Robbins que é mais ou menos assim: a mãe de todas Vamos lá, de novo. A repetição é a mãe de todas as habilidades. Então, se você tem o desejo, busca o conhecimento de como ser, e aí repete, porque a repetição é a mãe de todas as habilidades, você se torna uma grande palestrante, uma grande treinadora. Tá? Então, basta você ter esse querer, o resto você se desenvolve. Quando eu cheguei um momento na minha vida, eu falei assim, eu quero ser palestrante, eu quero ser treinador. Andréia, eu sabia? Eu não sabia, Andréia. Gente, vocês me veem falar desse jeito, mas eu era uma pessoa extremamente tímida, extremamente acanhada. Só que aí eu aprendo, eu repito e me transformo num palestrante, num treinador. Tá bom? Basta o querer, o resto você busca através de conhecimento. Franci, sou treinador iniciante. Meu foco é na qualidade do atendimento. Comecei a apresentar as minhas primeiras propostas e sinto que alguns gestores até gostam da apresentação, mas não fecham. Franci, é aquilo, né? Talvez você está com um produto bom, mas você não está sabendo vender. Na hora da venda, você não está sabendo persuadir, influenciar as pessoas a comprarem a sua palestra, o seu treinamento. Então precisa desenvolver essa habilidade da persuasão e da influência. E na aula de quarta-feira nós vamos falar sobre isso daí, tá? Porque assim, você tem que fazer uma reunião que o cara tem que sair com dois tipos de pensamento. O pensamento número 1, nossa, se eu não comprar o treinamento da Franci, a gente vai continuar com os mesmos problemas. Os mesmos problemas que a gente tem, a gente vai continuar. Nós vamos continuar perdendo dinheiro, nós vamos continuar deixando de ganhar dinheiro, nós vamos continuar perdendo cliente, e eles não estão saindo assim da sua reunião, Franci. Eles não estão saindo assim. Eles estão saindo, não, dá para empurrar com a barriga. Então, você tem que saber conduzir isso daí. E amanhã eu vou falar. E uma outra coisa, eles têm que sair de lá assim, nossa, se em 40 minutos a Franci já me ensinou um monte de coisa, imagina um treinamento de 8 horas. Tá? Vem para a aula de quarta-feira, Franci. Isso aqui é uma coisa que eu bato muito, né? Vou até adiantar um pouco. Se você tem uma habilidade de persuasão e influência nota 6, seu sucesso é 6. Se você tem 10, seu sucesso é 10. É a chamada lei do limite. Nós temos que ultrapassar essa lei do limite, tá bom? Anderson. Ricardo, sempre quis aprender sobre liderança e poder treinar... acho que eu já respondi lá, é a mesma pergunta. A Rose, eu tenho que ter currículo em RH? Não,
Não, eu não tenho currículo em RH. E eu sou um palestrante e um treinador. Você quer um caso mais extremo ainda? Depois você pesquise um cara chamado David Portes. O David Portes, gente, o cara era um camelô. Ele era um camelô. Só que ele teve tanto sucesso como camelô que hoje ele é um palestrante, ele é um treinador. Sabe, o que precisa é você saber alguma coisa a mais que as outras pessoas. É isso que precisa. Né? E continua participando desse nosso workshop. Né? Tem a aula hoje, tem a aula amanhã. Depois você vai poder entrar num treinamento mais avançado meu, que eu vou te transformar numa pessoa, num expert em inteligência emocional, eu vou te transformar num expert de atendimento a cliente, eu vou te transformar num expert de vendas e negociação. Né? Você se torna um expert nessas coisas, né, nesses 3 pontos, por exemplo, né? E aí você vai dar palestras e treinamentos sobre isso daí, tá? Não precisa ter currículo de RH. Eu não tenho, o David Portes, depois você pesquisa ele, é um caso super extremo disso daí, tá? A França aqui, ó. Preciso ter experiência com vendas e gostar de vendas para fazer treinamentos de vendas? Olha, o primeiro ponto aqui da sua pergunta é gostar. Você tem que gostar. Porque quando você começa a gostar, você aprende. E aí quando você aprende, você começa a ter resultado, você consegue ensinar as outras pessoas a venderem através de treinamentos e palestras. Sabe? Então, ó, você precisa começar a gostar. E a maioria das pessoas não gostam porque elas acham que vendedor é um cara todo ensaboado, o vendedor é um cara todo falastrão. Não é mais assim, gente. Hoje vendas é processo. Então, Franci, ó, venha na aula de amanhã que nós vamos falar sobre vendas. Você vai entender que vendas é... Na aula de hoje eu vou falar sobre isso também. Você vai entender que vendas é processo, talvez você vai começar a gostar. Comece a estudar isso comigo e você se transforma numa palestrante, numa treinadora de vendas também. Sabe, ontem eu falei, ó, são 3 treinamentos que as empresas compram muito: inteligência emocional, atendimento a cliente, vendas e negociação. Ainda não está boa nisso daqui, vamos trabalhar esses 2, mas se desenvolve nessa área e com o tempo você trabalha isso daqui. E olha que legal você estudar, porque você pode aprender a dar uma palestra, um treinamento de vendas, e você também aprende para você poder aplicar no seu negócio, tá? Vem na aula de hoje, nós vamos abrir um pouco mais essa parte do treinamento de vendas, tá? Mas também de inteligência emocional, de atendimento a cliente, e a aula de amanhã que é como vender as nossas palestras, tá bom? Como montar parceria para treinamento? Que seria? Eu não entendi essa pergunta, gente. Como montar parceria para treinamento? Hoje vai poder fazer pergunta de novo, aí você, né, faz a pergunta de uma outra forma para eu entender. Lincoln, como escalar um negócio de treinamento? Marketing. Tem que saber fazer marketing. Acho que são 2 coisas, tá? Tem que saber fazer marketing da forma como eu vou ensinar na quarta-feira. Pessoal, eu não vou falar de marketing aqui nessa perguntas e respostas, porque é uma aula, tá? Eu vou ficar 1 hora e eu vou adiantar tudo que a gente vai ter na aula de ontem. Então, tem que saber fazer marketing com constância. E um segundo ponto é você ter parceiros. Porque tem uma hora que você lota a sua agenda. Né? Você lota a sua agenda e aí você não consegue vender mais, tá? Então, só que aí o que acontece? Você tem parceiros, você vende para essas pessoas e você paga um FII para elas e você fica com uma boa parte do processo de vendas também. Hoje eu escalei dessa forma, tá? Marketing de uma forma muito intensa e parceiros aonde quando a minha agenda lota eu começo a colocar esses caras para dar palestras e treinamentos no meu lugar, tá bom? Erivelto, com essa primeira aula que eu estou assistindo, a dificuldade de imaginar como é possível ser iniciante... Nossa, espera aí, vamos lá. Com essa primeira aula que eu estou assistindo, é dificuldade de imaginar como é possível ser iniciante como palestrante sem experiência de anos em vendas.
Como ter base técnica para começar? Erivelton, tem que começar. Tem que estudar. Deixa eu tentar pegar um exemplo meu aqui. Por exemplo, um exemplo meu. Há 20 anos atrás, eu sabia como vender palestra de treinamentos? Não. O que eu fui fazer? Eu fui estudar como que vende palestra de treinamentos. Eu fui lá para os Estados Unidos, eu fui aprender e comecei a fazer aqui no meu dia a dia. Eu uso muito uma frase nas minhas palestras, nos meus treinamentos, que é assim: as pressões e dificuldades da vida se dissipam à luz do conhecimento. Eu vou repetir, hein? As pressões e adversidades da vida se dissipam à luz do conhecimento. Ricardo, há 20 anos atrás, montei a minha palestra, não conseguia vender. Ah, não consigo vender. Ah, é porque eu não sei vender. Deixa eu ir buscar conhecimento. Aí eu fui buscar conhecimento. Como que Tony Robbins vendia? Como que John Maxwell vendia? Como que Brian Tracy vendia? Eu fui descobrir como esses caras vendiam. Aprendi, comecei a aplicar, errei pra caramba, mas fui acertando, sou persistente, não desisto, vou acertando, tal, bum, começa a vender pra caramba. E talvez, Erivelton, é o que você está fazendo aqui nesse momento, você está começando. A aula de ontem não foi uma aula de vendas, a aula de ontem foi uma aula de entender o negócio. A aula de hoje é uma aula de como criar o treinamento. E a aula de amanhã a gente vai entrar mais nessa parte comercial, nessa parte de vendas. Grava essa frase. Gente, essa frase é para tudo na vida. O seu casamento está uma droga, as pressões e adversidades da vida se dissipam à luz do conhecimento. Vai aprender como se faz um casamento legal, né? O seu filho está desvirtuando o caminho, né? As pressões e adversidades da vida se dissipam à luz do conhecimento. Vai aprender a ser pai, vai aprender a ser mãe. Porque talvez o traficante consegue persuadir e influenciar o filho mais do que o papai e a mamãe. Vai ter que aprender a ser pai, aprender a ser mãe. Eu tive que fazer curso de pai, gente. Pessoal, eu fiz curso de pais. Eu não era um bom pai. Eu não era um bom pai. Só que eu carrego muito essa frase na minha cabeça. As pressões, adversidades da vida se dissipam à luz do conhecimento. Só que tem que buscar o conhecimento. O grande problema é que a maioria das pessoas querem as coisas muito fáceis. Elas não querem buscar o conhecimento. Vocês que estão aqui são diferentes, né? Vocês estão buscando esse conhecimento. Vamos continuar. E quando o cliente pede para gravar o seu treinamento online, o que responder? Não, eu falo assim, não, você pode gravar. O treinamento custa 14. Se você gravar, é mais 14 mil e você pode usar essa gravação por mais 3 meses. Ponto. Sabe o que acontece? Alguns falam, ah, tá bom. Outros falam, ah, então a gente não vai gravar. Né? Cara, é você que está no comando. Sabe, o produto é seu. O produto é seu. Então, não, pode gravar, né? Vai ser o dobro do valor e você pode usar essa gravação durante 3 meses, tá? E a gente vai fazer um contratinho para isso daí. Perfeito. Né? De 10 que pergunta isso, 3 vão aceitar, os outros 7, ah não, então a gente não vai gravar. Né? Ah, mas um outro palestrante deixou gravar. O outro palestrante é outro palestrante. Né? Eu não sei como é que o cara determina os preços dele, como é que ele se valoriza ou não, se ele tem problema de crença que não se valoriza, né? Então, quer fechar, fecha com outro, tá tudo certo, a gente continua amigo, quem sabe numa próxima vez a gente retorna e tal, mas assim, eu é que comando o meu produto, né? Quais os temas de treinamento na área educacional? Eu acho que eu até respondi isso daí durante, né, a aula de ontem, né? Inteligência emocional para professores, né? Nossa, professor tem que ter muita inteligência emocional. Atendimento a cliente para a escola inteira. Vendas e negociação para o pessoal que vai fazer matrícula no começo do ano, né? São temas que você pode usar assim de uma forma muito intensa. Inteligência emocional para os pais. Existem algumas escolas que me contratam para dar treinamento de inteligência emocional para os pais, além dos professores. Tá bom? A Maria, sou enfermeira, teria alguma opção para a área da saúde e empresa? Gente, a mesma coisa. Médico, enfermeiro, a parte administrativa da empresa precisa de inteligência emocional, precisa de atendimento a cliente. Talvez vendas e negociação, pessoal mais de plano, se tiver alguma coisa do tipo.
Mas atendimento a cliente, tem um livro chamado Se Disney Administrasse um Hospital, que ele fala como que seria o atendimento a cliente de Disney, o autor ele fala sobre isso. É a mesma coisa. Eu dou muito treinamento para médico, gente, de inteligência emocional e de liderança, tá? Quem trabalha com networking marketing, o que você sugeriria? Quem trabalha com... que está escrito assim, quem trabalha com networking marketing, o que você sugeria? Hoje a gente vai abrir de novo uma rodada de perguntas, né? Me fala um pouquinho mais sobre a sua dúvida, tá bom? Que material devo levar no momento de vender as palestras? O que eu faço, gente? Eu levo o meu computador e a proposta. E lá na proposta tem todos os pilares do treinamento. Então eu abro e eu vou fazendo perguntas que nós vamos aprender amanhã, na quarta-feira, tá? E aí eu faço pergunta, o cara me responde e eu mostro no meu treinamento como que eu vou resolver aquele problema. Mais ou menos assim. Eu faço uma pergunta de um problema que a empresa tem. Aí o cara fala do problema da empresa. Aí eu vou na minha proposta e falo, tá vendo esse ponto aqui, ó? Esse ponto do treinamento é que vai resolver isso, por causa disso. Tá? Então, basicamente, no momento de vender, é o meu notebook e a proposta aqui, ou projetada, ou as pessoas olhando aqui a minha tela do computador, mas isso eu vou falar mais amanhã, tá bom? Como fazer um material gravado de qualidade? Primeiro, o seu treinamento tem que ter qualidade, sabe? O seu treinamento tem que ter qualidade, tem que ser muito bom. E aí depois gravar do jeito como eu fiz a aula de ontem. Você viu que na aula de ontem, às vezes eu fiz um fundo, iluminação, uma câmera, às vezes eu tô lá falando, às vezes aparece eu e o slide, às vezes aparece só o slide. E se o seu conteúdo é poderoso, as pessoas ficam. Vocês viram ontem o número de pessoas que estavam conosco, né? Você percebeu que esse número ele não teve uma queda? Por quê? Porque o conteúdo estava de qualidade. Se começasse a ter uma queda muito grande, o conteúdo não foi de qualidade, não estava bom. Mas você viu que manteu. Só quando acabou que pá, caiu pra caramba. É por quê? Porque o conteúdo era de muita qualidade. Sabe, a gravação tem que ser legal, tal, mas não precisa ser nada exagerar. Estúdio. Gente, isso daqui não é um estúdio, isso aqui é um meu escritório. Não é um estúdio. E aí, o que eu faço? Só que o conteúdo é de uma qualidade muito grande. As pessoas ficam assim, ó. Eu não posso perder. E hoje nós vamos aprender a criar um treinamento de qualidade. Um treinamento que as pessoas nem piscam na hora de falar, tá? A gravação é um detalhe, sabe? Não vamos fazer uma coisa horrível, mas não precisa fazer uma coisa exageradamente produzida. Gente, faz do jeito que eu fiz aqui, que a coisa... Seu conteúdo sendo bom, que segura as pessoas, vai tranquilamente, tá bom? Gente, eu dei muito treinamento, muita palestra na pandemia de uma forma online. E desse jeitinho como eu fiz com vocês aqui, ó. Igualzinho, né? O conteúdo sendo bom, você segura a pessoa. Ricardo, você tem algum treinamento para vender pra gente como ser um palestrante? Sim. Amanhã, quarta-feira, eu vou falar sobre a parte comercial e aí eu vou mostrar para vocês um treinamento que eu tenho para ensinar vocês a ministrarem palestras e treinamentos de atendimento a cliente, inteligência emocional e vendas e negociação. Tá bom? Então amanhã, quarta-feira, eu vou explicar a parte de marketing, a parte de vendas e aí eu vou apresentar esse meu treinamento, essa minha formação. É uma formação chamada Treinamentos Lucrativos. Vocês vão aprender a ministrar os mesmos treinamentos. Você vai receber os meus slides, o que você fala em cada um dos slides, os vídeos que eu passo, as dinâmicas que eu aplico. Mas eu vou falar disso daí amanhã, tá bom, Odilton? E a última pergunta, vamos ver? Sim. Para realizar venda, três temas, quem você foca na... entendi. Né? Quem que você foca para reunião?
O RH, a direção, gestão de vendas ou você faz pesquisa? Então vamos lá, ó. Quando o assunto é inteligência emocional e atendimento a cliente, eu faço marketing pro RH. Porque normalmente alguém da empresa vai pedir para o RH esse tipo de treinamento. Então o meu marketing é totalmente direcionado aos recursos humanos da empresa. Tá? Agora, quando é vendas, eu foco no diretor comercial, no gerente comercial. Por quê? Porque essa parte de vendas, os gerentes de vendas, os diretores de vendas, eles têm mais autonomia para contratar a palestra e o treinamento, tá? Então, inteligência emocional e atendimento a cliente, eu foco no RH. Eu faço marketing para o RH. E normalmente é o RH que entra em contato comigo e eu faço a reunião com eles. Vendas e negociação, eu foco o meu marketing no gerente e no diretor de vendas, tá bom? É assim que eu consigo marcar essas reuniões, só que daí tem que detonar na reunião, tanto com o pessoal da RH como com o pessoal de vendas. Bom, pessoal, eram essas perguntas, estão aí respondidas. Algumas delas eu falei que eu vou falar hoje, porque é uma aula, outras eu vou falar amanhã, porque é uma aula. Então, hoje, às 20 horas, esteja com a gente aqui. Vamos falar sobre como criar um treinamento perfeito. Eu vou passar para vocês a mesma metodologia que eu utilizo, ok? E amanhã, às 20 horas, quarta-feira, como fazer o marketing para as empresas ligarem para você e como conduzir essa reunião de vendas. Tá bom? Tô esperando vocês na aula de hoje, hein? Vamos lá, gente. Não pode ter só iniciativa, tem que ter acabativa e ir até o final do treinamento. Um abraço, tchau!